Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: precisamos ficar atentos às nossas palavras, pois a boca fala do que o coração está cheio. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós paramos para prestar atenção nas coisas que nós falamos. E tudo aquilo que nós trazemos ao som da nossa voz está dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso coração. E você tem o costume de falar sobre o quê? Gosta de reclamar das coisas? De ter uma opinião sobre tudo? Gosta de contar o seu dia, de querer saber da vida dos outros? O que tem nos teus pensamentos e por que alguns deles se manifestam através das tuas palavras? Quando você cobra alguém, qual é seu interesse? Satisfazer os seus próprios desejos? Querer algo a mais? Exigir algo que você acha que você merece? Se a gente notar, quando o Espírito Santo está conosco, ele também se manifesta através das nossas palavras. Então, da minha boca pode sair algo bom, como pode sair algo ruim. As minhas palavras podem trazer ânimos para as pessoas, se as minhas palavras forem as palavras de Jesus. Mas também pode trazer uma tristeza, quando eu julgo as pessoas, quando eu tento impor algo sobre elas. Então, dentro do nosso coração existe algo que incomoda tanto, a tal ponto dele se tornar audível às outras pessoas. Se a gente olha uma música, o que aquelas pessoas elas estão cantando? São palavras, são pensamentos. Se a gente olha Jesus em cima de um monte, o que ele está fazendo? Ele está usando das palavras dele para transmitir aquilo que Deus quer dizer, aquilo que Deus quer ensinar. Então as palavras ela têm um fundamento muito importante, assim também como o silêncio. Então nem sempre eu preciso ter uma opinião sobre todas as coisas. Eu tenho que falar quando for oportuno. Eu tenho que falar quando o que eu tiver que dizer vai melhorar o silêncio. Nós temos uma mania às vezes de ficar brincando. Tudo acha que tem que ser engraçado, tudo que tem que ser divertido. Quando nós vamos contar algo que é um fato, ao invés de contar exatamente o fato, nós queremos aumentar para parecer aquilo mais atrativo. E nós sempre estamos manipulando as palavras. Por que nós falamos sempre, leia a palavra de Deus? Para que as pessoas não possam manipular os teus pensamentos dizendo, olha, essas palavras elas são de Jesus. E a Bíblia nos ensina que teriam falsos profetas. E o que seria um falso profeta? Alguém que diria que está falando algo em nome de Deus, mas ele não está. E se você não consegue distinguir o que é a luz e o que é a escuridão, é porque você nunca conheceu a luz. Porque a luz ela é evidente sobre todos os lugares. Se a gente vai lá em Tiago 3, versículo 9 a 12, a palavra do Senhor ela diz assim: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então Tiago, o irmão do Senhor, ele está complementando o que nós conversamos ontem sobre julgar as pessoas pela aparência ou favorecer as pessoas baseadas no nosso interesse. Então ele continua dizendo, olha, vocês têm o costume de olhar as pessoas e julgá-las, mas tem algo pior acontecendo em você, porque
Às vezes o que eu julgo as pessoas está dentro do meu pensamento. Ninguém sabe o que eu estou pensando. E o que é a falsidade? É quando uma pessoa ela pensa uma coisa, faz ou fala outra. Então esse comportamento ele não deve estar no nosso coração, nem deve sair da nossa boca. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor Pai, como para amaldiçoar as pessoas. Quando nós não somos convertidos, quando nós não temos sabedoria, quando nós não estamos com o Espírito Santo, porque esse comportamento de agradecer a Deus num instante e daqui um pouco você está falando mal das pessoas, ou está dentro de uma igreja julgando as pessoas, olhando a roupa das pessoas, olhando o cabelo, olhando tudo que é necessário para que você tenha uma opinião e ache que a pessoa, ela é cafona, ela é brega. Aonde está partindo esse tipo de pensamento? De novo, nós voltamos ontem em julgar as pessoas. Só que ontem o exemplo que foi dado era quando eu julgava para favorecer. Então tinha um pobre e tinha um rico. E eu acabava favorecendo uma pessoa e descartando a outra. E Deus dizia, olha, todos são iguais para mim. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais. Quando os teus pensamentos eles se tornam as tuas palavras, é porque aquilo é algo recorrente. E às vezes nós falamos, falei sem pensar. Não, você pensou muito bem nisso. Por que uma pessoa quando bebe, às vezes ela fica, entre aspas, sincera? Porque ela perde esse controle, ela tira esse filtro. O coração dela consegue estar exposto 100%. Então essa ideia do falar o que nós pensamos traz algum tipo de tranquilidade ao nosso coração. Nem que isso seja verdade ou não seja, por quê? Porque existe um espírito dentro de nós falando, seja bom ou seja ruim. Então, quando nós colocamos em prática aquilo que ele coloca dentro do nosso coração, é como se nós estivéssemos satisfazendo a ele. Quando Jesus ele coloca algo dentro do meu coração e eu chego na pessoa e prego, eu sinto um alívio. Mas quando é o diabo que coloca algo dentro do coração, você vai lá e destila todo o ódio na pessoa. E depois sente o quê? Arrependimento. Isso se você estiver na presença de Deus e tiver com a consciência ainda viva. Porque chega um ponto que Deus ele cansa de falar e a nossa consciência ela foi cauterizada. Então a frase ela dizia que nós devemos ficar atentos às nossas palavras. E por quê? Porque da nossa boca nós não podemos estar agradecendo a Deus em um instante e no outro amaldiçoando as pessoas. Eu não posso querer o bem de um conjunto de pessoas e o outro eu quero a destruição, independente de quem essas pessoas sejam, independente do que elas tenham feito. Porque se o Senhor é o meu juiz, se eu confio em Deus, é Ele quem vai julgar essas pessoas e não eu. E não vai ser através das minhas palavras, porque esse comportamento, ele não vem de Deus. Essa capacidade, quem dá a nós é o diabo de querer julgar, não é o Senhor nem o Espírito Santo. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Você costuma xingar as pessoas? Você costuma julgar as pessoas? Você costuma condenar as pessoas? Você costuma também orar a Deus, falar de Jesus? Então, olha que ele está colocando um paradoxo entre dois extremos. Quando nós nos convertemos, é como se eu estivesse me convencendo que isso não é certo. Então a conversão é quando eu consigo frear a minha língua, é quando eu consigo chegar num ponto que a minha maturidade espiritual está tão grande que eu coloco acima da minha vontade a vontade de Deus e dentro dos meus pensamentos só tem a palavra e na palavra de Deus não tem esse tipo de comportamento. Porque eu olho as pessoas como todas iguais, porque eu aprendi a enxergar uma batalha espiritual que acontece na onde? Na nossa mente. Então aquelas pessoas que eu tenho mais dificuldade de amar e de gostar são as pessoas que estão mais distantes de Deus. E eu tenho que olhar essas pessoas como eu já estive naquele lugar um dia. E foi através das palavras de alguém que obedeceu o Espírito Santo. Então não é o conhecimento da Bíblia, mas é o próprio Espírito que traz até nós algo que nós não tínhamos, uma sabedoria. Que elas não são apenas feitas de palavras. Porque se as palavras fossem elas por si só,
Quando a gente estivesse pensando em algo, eu estaria sentindo aquelas coisas, mas eu só sinto aquilo que é negativo. O algo bom só existe quando os meus pensamentos estão no Senhor e na presença do Espírito Santo. Porque é como se eu tivesse olhos e não tivesse luz. Não adianta só eu ter olhos, não adianta só eles estarem abertos. Eu preciso da luz para que eles possam ver. Aí ele dá um exemplo para a gente que nem ele fez ontem. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Tem jeito de você ir num rio e aquele rio ser salgado e doce? Tem jeito de você pegar uma água dentro de um poço ou dentro de uma mina e ora essa água ser salgada e ora ela ser doce? Não tem jeito. Então, dentro de nós, se existe esse tipo de comportamento, é uma mentira. Porque se eu estou falando mal e às vezes eu falo bem, é sinal que o bem que eu falo é mentira. Porque Deus, ele não oscila entre luz e sombra. Então, ou nós nos colocamos à disposição de Deus, removemos todas as mentiras do nosso coração e começamos a seguir à risca aquilo que Ele coloca dentro de nós. E tudo começa na onde? No arrependimento. Porque se eu não vejo maldade, se eu acho que é justo falar porque as pessoas falam, fazer porque as pessoas fazem, e pro inferno porque as pessoas vão. Então você não vai receber nada diferente fazendo o que todo mundo faz, mas vai receber uma eternidade, uma recompensa e um grande galardão fazendo o que Deus pede. Então, ou eu uso a minha vida e o resto que eu tenho dela para ajudar outras pessoas a encontrarem a paz, para conhecerem ao Senhor. Você já parou para pensar sobre o termo evangelizar? O que nós estamos fazendo? Falando sobre o Evangelho. E o que significa a palavra Evangelho? Boas novas. Evangelizar é falar sobre as boas novas do reino de Deus, do que Jesus tem feito na tua vida, o que Deus fez dentro do teu coração, como Ele modificou a forma que você pensa, como Ele te deu mais sabedoria, mais entendimento, como os teus sentimentos mudaram, como a sua rotina mudou, como os teus hábitos mudaram. Evangelização, colocar as boas novas de Deus que estão em prática na sua vida à disposição de outras pessoas para que elas possam conhecer. E você sabe o lugar onde, quando eu frequentava a igreja, na reunião de pessoas, era o maior problema que a gente tinha? Quando a gente saía para comer depois. Então a gente estava ali adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e a gente se reunia enquanto grupo para comer um lanche, comer alguma coisa. Quando a gente chegava nesse lugar, não se falava nada que se aproveitava, só ficava fazendo brincadeira, ficava julgando as pessoas, condenando as pessoas, dando juízo de valor nas pessoas. Mas isso acontecia lá no começo, quando eu comecei a me converter, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, mas aquilo me incomodava sem eu ter o menor discernimento, porque eu achava a coisa mais estranha do mundo. A gente estava ali buscando ser melhor, mas quando saía de dentro da igreja, parece que nós não tínhamos aquela obrigação. E pensando também sobre isso, eu me lembrei sobre o que eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, que foi eu ter ganhado uma Bíblia. Porque eu acho que se eu tivesse ido no acampamento, ouvido as palavras de Deus, visto tudo aquilo, mas ninguém tivesse me dado a palavra para mim poder abrir em casa, eu não sei se eu teria ido comprar. Eu não sei se naquela época eu teria, sei lá, essa coragem, porque eu não acreditava em Deus. Então, será que eu iria entrar numa loja tentando conhecer mais? Eu acho que não. Mas como eu já tinha ganhado de presente, aquela Bíblia ela já estava em casa, estava fácil acesso, sempre que eu chegava eu olhava, ela estava lá. E às vezes essa Bíblia ela já está lá na nossa casa. Só que nós não ouvimos o que Deus tem para dizer. Você ouve o que a internet diz, o que o jornal diz, o que as pessoas dizem, escuta a opinião de todo mundo, mas a opinião de Deus ela tá ali fechada. E eu acho que essa foi a virada de chave, por eu poder ter ganhado uma Bíblia. E essa é a importância quando nós damos uma Bíblia para as pessoas. Olha, o dia que você quiser conversar comigo, eu tô aqui. O dia que você quiser conhecer a verdade, eu tô aqui. O dia que você quiser parar de jorrar água salgada, eu estou aqui. Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Então, será que uma árvore pode dar algum outro tipo? Pode um pé de manga dar goiaba? Então, quando nós conhecemos as pessoas
nós conhecemos através da onde? Primeiro da nossa imaginação, porque nós vemos e imaginamos. Depois nós conhecemos as pessoas através das palavras e dos comportamentos. E eu consigo conhecer uma pessoa que Jesus está dentro e uma que não está, pelas palavras delas. E às vezes você está buscando relacionamento, querendo ter novos amigos, querendo ter novos contatos. É só observar a palavra das pessoas. E não vou nem muito longe. Você tem um netinho, tem uma netinha, tem um filho, tem alguém. Escute as palavras dessas pessoas. Veja o que tem dentro do coração dela. Se é só reclamação ou existem palavras de agradecimento. Se essas pessoas elas só querem condenar as outras ou se elas tentam harmonizar segundo as boas novas de Deus. Mas antes de querer olhar as palavras das outras pessoas, olhe quais são as tuas palavras. Tem gente que é repetitiva. Toda vez que você encontra, ela está presa no mesmo problema. Ela está em negação. Ela não aceitou algum fato. Desde que algo aconteceu na vida dessa pessoa, todos os dias ela fala da mesma coisa. E isso pode ter passado uma semana, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a pessoa pode morrer assim. Reclamando, falando, contestando, julgando, dizendo, rotulando, e isso. Tá jorrando água salgada. É um pé do quê? É um pé de nada. Isso daí não leva nada a lugar nenhum. E não é à toa que essas pessoas elas vão tendo cada vez uma relação pior com as coisas. Já não consegue ter um controle emocional. E aí começa a somatizar. Você imagina tantos anos algo martelando dentro da cabeça. Tantos anos o diabo só enfurnicando na cabeça dessa pessoa. Só colocando maus sentimentos, dúvidas. Ela ou está tentando viver o passado, ou está tentando viver o futuro. Ela não consegue viver o presente porque não tem nada bom. Porque o que vai quebrar esse ciclo é a palavra. E como que nós sabemos que esse ciclo foi quebrado? Pelas palavras dessa pessoa. Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, quando nós paramos para prestar atenção nas nossas palavras, nós vamos ter a real certeza de onde está Jesus na nossa vida. Esse devocional que a gente faz, eu ligo o microfone e vou falando. Se tivesse algo dentro do meu coração que me incomodasse todos os dias, eu estaria falando todos os dias sobre essas coisas. Tem coisas que me incomodam que não fazem parte da minha vida, mas fazem parte do coração de Deus. Assim como Jesus, quando ele entrava dentro do templo e via aquele comércio sendo realizado, aquilo incomodava ele. E tem coisas que me incomodam quando as pessoas distorcem a palavra, quando elas tiram a autoridade de Jesus, quando elas preferem acreditar em imagens ao invés do Senhor, quando elas tentam colocar a tradição em cima da palavra de Deus, quando elas usam o reino como comércio, quando elas desprezam aquilo que Deus diz, mas acham que estão dizendo o que Deus quer que elas digam. Sabe, isso me incomoda. Isso me incomoda. Só que é quando eu tenho a oportunidade de dizer, olha, arrependam-se. Isso não deveria ser assim. E é através dessas palavras que nós vamos aperfeiçoando a nossa fé e entendendo que dentro do nosso coração vai mudando. Poxa, tinha o costume de xingar e às vezes você fala alguma coisa que escapa. Mas não pode ser assim. Nós não devemos ter essas palavras. E eu não vou ficar me policiando, mas eu vou aumentar a minha carga espiritual. Porque quanto mais Jesus estiver dentro de mim, menos esse comportamento eu vou ter. Menos inveja, menos ciúmes, menos eu vou querer tolir a liberdade das pessoas, porque nós não temos o direito disso, de querer dizer o que cada um vai ou não fazer. Mas eu tenho que pregar com a minha própria vida o que eu posso fazer junto de Deus, ao invés de querer dizer o que as pessoas fazem, se é bom ou se é ruim. Se você é uma água que jorra a fonte salgada e doce, se dentro de você ainda existe algum tipo de comportamento, você pode estar em conversão e sem problema nenhum. Só que, conforme nós vamos nos convertendo, cada vez mais esse comportamento ele vai parando. Então, ao invés de eu ficar rotulando as pessoas, dizendo às pessoas, e como as pessoas são isso e são aquilo, eu começo a falar de Jesus, começo a falar da Bíblia, começo a falar dos meus sentimentos, das coisas que eu me arrependi, das coisas que eu entendi, de como a minha vida mudou. Eu começo a evangelizar, que é colocar o nosso evangelho
em prática. Então esse conceito da boca falar, do que o coração está cheio, não é meu, ele é bíblico, tá? E quem nos ensinou isso? Foi Jesus. Se a gente vai lá em Mateus 12, versículo 34 a 37, a palavra do Senhor ela diz assim: ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. De quem são essas palavras? De Jesus. E olha como Jesus ele é amoroso, né? Ele não é um Deus que ele é justiça, que ele é bom para quem merece e é justo para quem não merece. Ele é bom para quem obedece, mas é justo para quem não obedece. E a pergunta é, você obedece ou desobedece a Deus? Porque o pecado é a desobediência a Deus. Todos nós somos pecadores? Sim. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, nós aprendemos a nos arrepender. Então eu erro, porém eu admito que o que eu fiz é errado. E eu não tenho o menor problema com isso, em errar, em confessar a minha culpa, ao invés de ficar em silêncio, fazendo de conta que o erro são só das outras pessoas. Eu não preciso apontar para um cristão o errado, ele sabe. Pode não admitir, mas ele sabe porque os sentimentos deles acusam. Então, às vezes, numa ânsia de querer, de achar que ninguém está percebendo, tá todo mundo percebendo. Só não percebe o sentimento do outro quem não está com Deus. Vou dar um exemplo para vocês que é muito claro. Vamos imaginar que a minha mão está fria. E a tua mão também ela está fria. Se eu pego na tua mão e você pega na minha, não muda nada. Nós dois estamos com a mão gelada. Mas se eu pego uma pessoa que está com a mão quente e a outra pessoa que está com a mão fria, na hora que pegar uma na mão da outra, o que vai acontecer? A que está quente vai sentir que a mão da pessoa está fria, vai incomodar aquilo, e a pessoa que está com a mão fria, ela ainda não vai sentir o calor. Então, enquanto aquelas duas mãos estiverem unidas, uma vai estar trocando temperatura com a outra, até que vai chegar um ponto que a pessoa de mão fria vai ter esquentado e a pessoa de mão quente vai esquentar também de novo. Então vai existir uma troca naquele ambiente. Então, quando nós estamos tomados por Deus e existe uma pessoa que ela está fria, entre aspas, ou que ela não está com o Espírito Santo, ou uma pessoa que ela está triste, sozinha, abatida, amargurada, eu tenho a capacidade de sentir, eu sou o calor que chega e ela é o frio. Então vai ter um encontro. Naquele encontro, a temperatura dela vai me incomodar. E eu vou pregar o evangelho a essa pessoa. E assim ela vai esquentar novamente. Agora, se chega uma pessoa que ela tá triste e você não percebe, é porque você tá frio. Aqui que tá um negócio que às vezes a gente não entende. A mensagem, ela é dita a todo mundo. Todo mundo que tá quente vai sentir quem tá frio, vai perceber nas palavras dessa pessoa, ela vai ter a sabedoria. Quem tá ali morto no meio junto com todo mundo? Então, adianta eu ler a palavra de Deus todos os dias se eu não presto atenção nos meus sentimentos, e nem nas minhas palavras, e nem no que eu falo, e nem na forma que eu me comporto, e nem na forma que eu confesso? Se eu perdi a capacidade de confessar, se eu perdi a capacidade de falar e de admitir a minha culpa, cara, você jogou no lixo. E não importa o tempo que você faça isso, se você praticar as coisas, Deus está dizendo, não pode. E aí, Jesus aqui está discutindo com quem? Com os mestres da lei, com os fariseus, com os religiosos daquela época. E olha como ele é carinhoso. Ninhada de cobras venenosas. Nossa, que Jesus amor. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Como que eu posso fazer o bem se eu vivo fazendo fofoca, mentindo, enganando, julgando, acusando, destruindo a reputação das pessoas, sentindo inveja, maldizendo, gorando? E aí, como que eu posso? Jesus está fazendo a mesma pergunta. Como que vocês podem dizer coisas boas se vocês são maus? Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho para mim, que é o que eu falo. Se eu só tenho ódio no meu coração, o que eu vou dar para outra pessoa? Ódio. Mas se eu estou tomado pelo amor de Deus, o que eu vou ter pro outro? Amor.
Então aqui nós só podemos oferecer aquilo que nós temos para nós. E às vezes a gente quer olhar as pessoas e dizer, essa pessoa é uma pessoa muito boa. Acontece isso porque ela é uma pessoa muito boa. É muito boa. Ela é a própria escuridão, mas é uma pessoa muito boa. Boa para quê? Para os teus interesses? Claro que se você estiver com fome e alguém te der um prato de comida, naquele momento vai parecer que é uma coisa muito boa. Então, quando alguém está suprindo a nossa necessidade, parece uma coisa muito boa, mas a que custo? Quando a gente fala que vendeu a alma ao diabo, a que custo? Qual é a consequência disso depois? E eu tenho que entender que não é porque eu estou recebendo algo que aquilo é bom. Não é porque alguém está me dando alguma coisa que aquilo é boa. As coisas boas só vêm quando elas são influenciadas por Deus, pois a boca fala do que o coração está cheio. Está conhecendo alguém? Escuta as palavras dele. Está perto de alguém? Escuta as palavras dele. Se você está ouvindo palavra e você é quente, está ouvindo palavras de escuridão, prega o evangelho, testemunha, fala de Jesus. Não precisa ser religioso para servir a Deus, não precisa ser obediente. Então a gente sabe que pelas palavras nós conseguimos reconhecer o Espírito, assim como através dos pensamentos. Então você imagina como algo nós já cultivamos dentro de nós para ele sair do campo das ideias e fazer parte das nossas palavras. E o que é pior, palavras que poderiam fazer bem, mas fazem mal às pessoas. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então é aquilo que nós cultivamos dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos que nós podemos servir. Quando eu leio a palavra de Deus, o que eu cultivo? Quando eu ouço louvores, o que eu cultivo? Quando você escuta esse devocional, o que você cultiva? No final de tudo isso precisa ser arrependimento. Porque eu preciso ouvir algo que Jesus me disse, olha, isso não é certo. E eu preciso reconhecer, eu fazia essas coisas e eu preciso confessar. Às vezes para Deus, às vezes para quem eu tenho a oportunidade e pessoas que podem compreender. E as que não podem compreender, ainda assim eu faço se assim for da vontade de Deus. Então nós estamos aqui para quê? Para servir a Deus. Como eu sei que eu me converti? Quando as minhas palavras elas se tornarem um depósito de coisas boas. Existe jeito de eu ser convertido? Olha para você ver como é que é estranho. Você está dentro da igreja. Alguém ouve a tua voz? Não, ninguém ouve nada. A música está alta, o microfone está alto, está tudo alto. O máximo que você vai fazer às vezes é encontrar uma pessoa ali. Como que ela vai conhecer as pessoas? Como que eu vou saber o que está dentro do coração? Quem Jesus chamou de raça de víbora é quem estava dentro da igreja. E aí? Então é fácil você parecer religioso quando você está repetindo as palavras que estão na Bíblia. É muito fácil, aquelas palavras não tem erro, mas o que Jesus está questionando é como que vocês podem fazer coisas boas se não tem nada de bom dentro de vocês? Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Então, o dia que nós fomos julgados, você sabe o que vai ser feito? É só pegar a transcrição de tudo que a gente falou. Dá para você conhecer quem é pregador. Dá para você conhecer quem é evangelizador, quem está tomado por Jesus. Porque você escuta as palavras de Jesus, você vê o comportamento de Jesus. Então, o que vai ser o juízo final? Vai ser cada um prestando conta sobre as palavras inúteis. Gosta de brincadeirinha, gosta de ficar gracinha, gosta de ter uma opinião, gosta de ficar, irritando. Você vai prestar conta sobre isso. Hoje pode parecer que está tudo bem, que não tem problema, que não sei o quê. Olha o que está dizendo, no dia do juízo final. Então eu, enquanto cristão, lendo a palavra de Deus, sabendo que isso vai ser colocado na minha conta, eu vou continuar com esse comportamento, por quê? A segunda pergunta, você acha que esse comportamento vem do Espírito Santo? Você acha que um comportamento que eu vou ser julgado como inútil vem do Espírito Santo? Ou é o diabo usando uma brecha na minha vida de um passado que eu não voltei para refletir? Então eu tenho que sempre parar e começar a situar as coisas. Da onde está se originando isso? Da onde está essas coisas acontecendo? Porque isso daqui não está certo. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então olha que você está condenando a si mesmo pelas coisas que você fala. E às vezes é melhor ficar em silêncio. Porque os teus comentários, além de não agregar em nada, só estão provocando discórdia e briga. Então eu tenho que conversar com as pessoas? É claro, mas para dar as boas novas do reino de Deus.
Às vezes as pessoas elas vão fazer coisas que são injustas. Sim, eu preciso falar para outras pessoas isso. Não, Deus já está vendo. Deus já sabe. Deus já sabe. Pode ficar tranquilo, e Deus é justo. Amém? Precisamos ficar atentos às nossas palavras, pois a boca fala do que o coração está cheio. Que o Senhor possa nos dar discernimento e sabedoria, para que nós possamos entender e interpretar tudo aquilo que nós falamos, e que o Senhor Ele tire de dentro de nós toda essa ignorância espiritual que nós temos, que Deus nos dê maturidade, para que nós possamos interpretar tudo aquilo que nós falamos, a razão que nós falamos. Senhor Jesus, nos perdoa por toda a palavra inútil que nós dizemos, por tudo aquilo que nós pensamos que não faz parte do Seu Espírito Santo. Nos capacita, Senhor, a fazer as boas obras. Aceita, Senhor, o nosso arrependimento. Nos perdoa, Pai, tende misericórdia de nós. Piedade, Senhor. Nos ensina a ser melhores. Nos ensina a ser a Sua imagem e a Sua semelhança. Que Deus nos abençoe. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.